Bom, pessoal, tudo beleza? Esse é o primeiro vídeo que eu estou fazendo mais voltado para o lado de programação, para mostrar algumas das coisas que eu estou pensando, que eu acho bacana de trazer nos futuros cursos que nós vamos lançar para continuar o curso de Fundamentos de Ethical Hacker. Esse aqui não é necessariamente hack, não, tá? Mas a ideia desse vídeo é mostrar um pouquinho de alguns fundamentos básicos de criptografia. Para isso, nós vamos fazer um programa em C que vai criptografar arquivos. Tá? Ele vai usar um método chamado de XOR, ou exclusivo. Antes de eu começar a fazer o código aqui e explicar, deixa eu só explicar melhor como é que funciona esse método. Quando a gente começa a aprender programação, a gente começa a aprender os operadores lógicos. Então, por exemplo, o I, o AND ou o I. Esse operador lógico quer dizer o seguinte: toda vez que você tiver, então aqui, ó, vamos pegar aqui por exemplo, 00, 01, 10. O que são isso aqui? Isso aqui são bits. Isso aqui quer dizer o seguinte: toda vez que você for pensar em operações binárias, o 0 é falso, né, considerado falso, e 1 é positivo. O AND quer dizer o seguinte: você só terá um retorno 1 ou positivo quando ambos forem positivos. É muito fácil de entender isso aqui. Imagina o seguinte: se eu falo assim, ó, o cachorro... Vamos usar um exemplo aqui embaixo que eu vou usar para todos, para ficar mais fácil de entender. O cachorro late e o gato cacareja. Isso aqui está certo ou errado? Está errado. Por quê? O cachorro late. Sim. Então isso aqui seria o equivalente a 1, que é verdadeiro. O cachorro late. Não vou falar que o cachorro mia. Agora, o gato, ele não cacareja. O gato mia. Então aqui é 0. Então 1 com 0, ou seja, se eu tenho uma verdade e uma mentira, ou seja, se eu falo que ambos os dois tinham que ser verdade, o resultado vai ser 0. Né? Não tem como falar, o cachorro late e o gato cacareja. Está errado. Então, toda vez que um dos dois aqui for 0, tá? O resultado aqui vai dar 0. Então, para dar I, para ser verdade, os dois aqui tem que ser 1. Então, exemplo, o cachorro late e o gato mia. Os dois não são verdade? O cachorro late, sim, o gato mia. Então, verdade, 1. Então, lembra, 0 quer dizer falso, 1 quer dizer verdadeiro. Então, beleza. Tem um outro operador aqui, que é o operador OR. Né? OR. Ou. Aí, beleza. Aí tem as várias combinações aqui. Quais dessas combinações vão ser verdadeiras? Olha como é que a situação muda muito aqui. Se eu falo que o cachorro late, tá certo, ou o gato mia, vamos colocar aqui, ó, ou o gato... Não, beleza, o gato mia, tá certo. Então é verdadeiro os dois. Agora, se eu voltar aqui, ó, ou o gato cacareja, 0, tá? Isso aqui também é verdade. Por que é verdade? Porque agora eu não estou falando que os dois têm que ser verdade. Um dos dois tem que ser verdade. O cachorro late, tá certo, ou o gato cacareja. Então, beleza, tá certo, né? Então, um dos dois sendo verdade aqui dá 1. Ah, tá, mas por que você está falando isso? Porque agora eu vou explicar o XOR, tá? Ou exclusivo. O que quer dizer ou exclusivo? Ou exclusivo quer dizer o seguinte: toda vez que você tiver um valor 1, por exemplo, ele vai virar 0. Toda vez que você tiver o valor 0, ele vai virar 1. Tá? Então vamos pegar usando o mesmo exemplo aqui para a gente se... Então vamos voltar aqui e colocar aqui que o gato mia. Vamos trocar esse OR aqui por XOR. Ou exclusivo. Vou colocar XOR aqui para ficar mais fácil de entender. Presta atenção. Ou exclusivo quer dizer que os bits têm que ser diferentes. Para ser positivo, ou seja, eles têm que ser diferentes. Então, o que acontece? Toda vez que for igual, vamos colocar aqui, ó, aqui eu repeti, 0101, seria 1. Eu tenho aqui, por exemplo, esse cara aqui, eles são bits iguais. Então, esse cara aqui também são bits iguais. Quando é igual, tá, o resultado é falso.
no ou exclusivo. Mas por que é falso? O que quer dizer ou exclusivo? Quer dizer que exclusivamente os dois têm que ser diferentes. Então ele só vai dar um resultado positivo quando aqui, por exemplo, for 1 e 0, os dois são diferentes. Tá? Aí vai dar 1. Ou aqui for 0 e 1. Tá? Também os dois são diferentes, vai dar 1. Ah, mas por que você fez essa explicação toda no começo? Isso é bacana porque o XOR, usando esse método, né, ele inverte os bits. Então eu consigo fazer uma inversão. Ele é muito usado no processo de vários algoritmos criptográficos aí por causa disso. Então eu consigo desenvolver um programa que eu faço uma chave, uso uma chave. Com isso, com essa chave eu faço a inversão dos bits e somente quem souber a chave vai conseguir retornar, né, aquele valor. Então beleza, é melhor a gente ver na prática que fica mais interessante. Nós vamos começar incluindo aqui a biblioteca padrão de entrada e saída do C, que é o standard in-out. E vou criar um método principal. Eu poderia chamar como void, mas eu vou usar int porque no final eu quero retornar 1. Quero falar que o retorno foi positivo, foi verdadeiro. Aqui, dentro desse método principal, eu vou criar um carinha aqui chamado args, um inteiro. Quer dizer para me falar quantos argumentos eu vou ter na minha linha de comando. Tá? Daqui a pouco eu vou demonstrar para ficar mais fácil de entender. Outra coisa aqui, ó, nós vamos criar um ponteiro, tá, de argumentos. Na realidade, isso aqui é um vetor de ponteiro. O ponteiro seria uma forma de você fazer uma referência direta à memória. É um pouco diferente de você criar um vetor, uma variável tradicional. Tá? Então, eu estou apontando diretamente para o endereço, acessando diretamente o que está na memória. Todo ponteiro no C, C++, né, em outras linguagens também, já tem um asterisco aqui na frente. Então, no caso, eu vou mostrar daqui a pouco para que vai servir esse vetor. Aqueles argumentos, quando você digita um comando, exemplo, você dá lá ls espaço o diretório, ou a informação que você quer. Esse argumento ele vai estar dentro desse vetor aí. Aqui eu vou trabalhar com arquivos, vetores de arquivos. Então, como é que eu vou fazer? File, quer dizer que eu estou mexendo com arquivos. Vou chamar aqui de arq1 e arq2. Arquivo 1, arquivo 2. Também estou colocando eles aqui, né, com um asterisco. Então, isso aqui ele vai apontar para dois arquivos que eu vou estabelecer depois. Vamos até fazer uns comentários aqui, ó, só para a gente ficar claro. Declara os dois ponteiros de arquivos. Quer ficar fácil de entender depois que o código estiver pronto, o que cada linha faz. Por que dois ponteiros? Bom, eu vou precisar de um arquivo que eu vou criptografar, né, o conteúdo dele, então eu tenho que abrir ele e tenho que gerar outro arquivo que eu vou gravar o conteúdo criptografado nele. Bom, beleza. Eu vou criar um ponteiro para a chave também. Tá? Então, vou declarar a chave que será recebida pelo argumento que eu vou passar. E vou criar um inteiro aqui, qualquer, tá? Só para me ajudar a indexar a chave. Então, vamos colocar aqui, inteiro que irá indexar a chave. Então, beleza. À medida que a gente for fazendo, eu vou explicando melhor. Então, vamos começar aqui. A chave ela vai ser o primeiro argumento do programa. Então, olha só. Dentro desse vetor de argumentos, né, argument vector, vetor de argumentos. Posso pôr o nome que eu quiser aqui, tá? Isso aqui é mania de colocar em inglês. Posso colocar aqui, ó, vetor argumento. Ah, mas tanto faz. Então, se ela vai ser o primeiro argumento, vamos especificar aqui, ó. A chave será o primeiro argumento. Beleza. Se
a chave for diferente, ou seja, se ela não tiver nula, se ela não tiver o caractere que simboliza vazio, que ela está nula. Opa. Vamos colocar aqui. Certifica que o ponteiro não está nulo. Bom, o que eu vou ter que fazer aqui então? Pensa só, se o cara digitou a chave, se a chave não é nula, eu tenho que abrir o primeiro arquivo, ler tudo que está dentro dele e depois gravar no segundo arquivo, tá? Usando o método XOR. Então, vou pegar o primeiro ponteiro, que é o arquivo 1, vou usar uma função que chama FileOpen, ou fopen. Tá? Quem que eu vou abrir? É o segundo argumento. Pensa só, o cara vai digitar lá, criptografa, por exemplo. Ele vai colocar espaço a chave, espaço o segundo argumento. A ideia é fazer uma coisa tipo assim, ó. O cara está fazendo assim, ó. Criptografa. Vamos supor, minha chave é tipo uma senha, ABC123. Eu quero criptografar o arquivo texto.txt e gerar um arquivo, por exemplo, chamado criptografado.txt. Então, esse é o programa, esse é o primeiro argumento, o argv1 do vetor. O segundo argumento, o argv2. Terceiro argumento, o argv3. Então, beleza. Então, como eu disse aqui, no caso aqui, esse cara é o segundo argumento, é o arquivo que eu vou abrir. Então, eu tenho que colocar aqui, ó. Estou abrindo ele. E, seguinte, eu vou abrir ele usando que modo? Tá? Tem vários modos que você pode usar aqui para trabalhar com o arquivo. Para começar, R quer dizer leitura, read, W quer dizer gravação. Eu vou abrir para ler. E B é binary, ou seja, eu estou fazendo uma leitura binária. Eu vou ler bit a bit os arquivos, os caracteres, né? As informações que estão ali dentro. Então, vamos especificar aqui. Ó. Abre o primeiro arquivo, que é o arquivo de leitura, no modo de leitura binária. Foi exatamente o que eu fiz aqui. Agora é o seguinte, eu tenho que verificar se o arquivo 1 ele não está vazio, ou seja, se ele existe. Então, se esse arquivo 1 for diferente de nulo, basicamente a ideia é que isso aqui verifique se o primeiro arquivo existe ou não. Então, vamos fazer o seguinte aqui. Vou abrir uma chave aqui. Olha como é que a gente está identando, ele está fazendo automaticamente a indentação do código. Então, de novo, aqui, para quem não está entendendo, a gente declarou aqui em cima, fez o método main principal, a gente carregou essa biblioteca aqui de entrada e saída padrão, criamos o vetor de argumentos aqui em cima, definimos dois vetores de arquivos, dois ponteiros de arquivos, e um caractere, um char, para trabalhar com a chave. Por que um char? Char é caractere, ele vai ter que ler caractere por caractere dos arquivos. E tipo um contador, um indexador. Aqui eu defini que a chave vai ser o primeiro argumento. Tá? Aqui eu verifico, como a chave ele é um char, eu estou verificando aqui se esse cara não está nulo. Se não tiver nulo, aqui dentro eu vou mandar abrir o arquivo 1, que no caso vai ser o segundo argumento, no modo leitura binária. E aqui estou verificando se o arquivo está vazio ou não. Bom, se o arquivo não estiver vazio, então eu vou ter que mandar abrir o segundo arquivo, que eu vou ter que começar a ler do primeiro e já gravar no segundo. Então, o método é bem parecido. Vou usar o fopen para abrir o segundo. Lembrando que esse segundo agora vai ser o terceiro argumento. É o arquivo que eu vou gravar ele. Então, bom, se eu vou gravar, é write. Gravação binária. Então, podemos até colocar aqui, ó. Grava. Vou colocar igual primeiro. Abre o segundo arquivo no modo de gravação binária. Aqui verifica se o arquivo existe. Esse é o primeiro. O segundo não precisa, porque se não existir ele vai criar ele. Então não tem necessidade. Bom, aí agora aqui o seguinte, o que eu vou ter que fazer?
apesar do arquivo não precisar existir, né, no caso desse segundo, pode ser que a pessoa não passe o argumento. Né, porque isso aqui não vai ser para verificar só se... Vamos supor que o cara digite um arquivo que não exista para ler. Aí ele daria erro. Tá? Agora, a pessoa pode simplesmente não escrever o argumento do arquivo para gravar. Então eu tenho que fazer a verificação mesmo assim. Tá? Então vamos fazer aqui o mesmo esquema. Ó. If arquivo 2 for diferente de null, né? Aí quer dizer que o cara, pelo menos algum argumento ele colocou. Né? Se o cara não colocou argumento nenhum, ele não vai gravar em lugar nenhum. Vamos abrir uma chave aqui também. Então, beleza. Aqui eu verifiquei se o primeiro arquivo existe, né? Mandei abrir o segundo arquivo. Se o segundo arquivo for diferente de vazio, ou seja, se ele realmente existir para o cara gravar ali. Vamos escrever isso aqui na frente também. Se o argumento do segundo arquivo for digitado. Né? Ou seja, basicamente, igual eu falei, não tinha nem muita necessidade não, mas a gente está fazendo isso por precaução, né? uma precaução extra. Porque eu até mandei, você pode até estranhar a ordem aqui, ó, né? Que eu poderia até inverter isso aqui, eu poderia colocar aqui, ó, se o arquivo 2 for diferente de null, né? Ele faria essa questão aqui em cima. Tá? Mas vamos deixar desse jeito aqui mesmo, que eu acho que já fica bacana. Bom, aqui dentro eu vou fazer o seguinte agora. While C é igual a get char, né? Arquivo 1. O que esse cara aqui está fazendo? Deixa eu terminar de fazer o código aqui. Vamos colocar aqui por precaução também. Esse cara aqui. Isso aqui está falando o seguinte. Bom, aqui eu mandei abrir o primeiro arquivo para leitura. Beleza. Se o arquivo existir, ele abre o segundo arquivo para gravação, independente se ele existe ou não. Né? Se ele abriu para gravação, ou seja, o arquivo foi criado. Se o arquivo não for vazio, se o cara digitou o argumento e o arquivo foi criado, enquanto não for fim de arquivo, ou seja, aquele arquivo 1 não acabar totalmente, vamos supor que o arquivo 1 é uma sequência de texto, ou mesmo um programa, enfim, do início ao fim dele, enquanto não chegar ao fim do primeiro arquivo, ele vai pegar caractere por caractere, get, pegar C, e gravar aqui. Então, por isso que eu falei que aqui eu estou indexando a chave. Tá? Eu estou pegando caractere por caractere e gravando aqui, até que seja fim do arquivo. Então, podemos até colocar isso aqui que é bacana. Aqui, ó. Tem que abrir uma chave aqui, né? Obviamente. Obtém caracteres até o fim do arquivo. Aí o seguinte, o que eu vou fazer aqui? Deixa eu digitar aqui o código todo aqui, depois eu explico que acho que fica mais fácil. Bom, como ponteiro, na realidade, é uma variável que serve para apontar um endereço de memória de outra variável, pode ser inclusive um ponteiro também, né? Eu não posso designar diretamente um valor para ela, como a gente faz com as outras variáveis tradicionais. Né? Como eu disse aqui é um char. Eu vou precisar pegar os caracteres do primeiro argumento, que é justamente a chave. Né? Então, referenciei o ponteiro aqui, né? Fazendo tipo um caching, que é muito comum na questão da programação, e especifiquei que eu quero que ele pegue o primeiro argumento. Então, depois eu comento aqui, vamos fazer a segunda opção aqui, vai ficar mais fácil de entender. Agora que vem o XOR. Tá? O XOR vai vir aqui da seguinte maneira. A gente vai pegar a chave e realizar a operação do XOR. E colocar aqui no final o caractere no arquivo 2.
Aí beleza, coloquei o caractere no arquivo 2, não preciso mais dos arquivos, posso dar um File Close, vou fechar o arquivo 2, vou explicar tudo direitinho e comentar. Tá? Vou fechar o arquivo 1, e no final aqui, vou dar aqui no finalzinho um return. Quer dizer que eu acabei a execução do programa. Beleza, vamos dar uma olhada aqui, depois a gente verifica se teve algum errinho, alguma coisa. Primeiro aqui, como eu disse aqui, ele pegou, né, ele referenciou, digamos assim, como a gente está falando de ponteiro, é bacana falar a questão de referenciar, referenciou o ponteiro da chave usando o primeiro argumento. Aí aqui, o que ele fez? Vamos supor, ele pegou um caractere aqui da chave, o cara digitou lá escola como chave. E ele vai usar esse cara como referência. Aqui, ó, que está o método do XOR. Né? Esse chapeuzinho igual aqui, ó, né? Que é a operação do método. Do mesmo jeito que isso aqui quer dizer diferente, né? Quer dizer ou, e igual quer dizer i, aqui eu tenho o XOR. Então ele está falando o seguinte, bom, para cada caractere que eu pegar aqui, do arquivo 1, enquanto não for fim de arquivo, aplique o XOR, tá? Usando o próximo caractere da chave. Aqui ó, a referência do ponteiro. Então chave mais quer dizer que ele vai pegando o próximo caractere da chave, vai ser usado para fazer uma operação XOR. Então ele vai comparar bit a bit, como mostrei antes. Se for 0, 0, dá 0. Se for 1, 1, dá 0. Se for 0, 1, dá 1. Né? Ou se for 1, 0, dá 1. Aí beleza. Depois que ele fez essa comparação, que ele inverte aqueles bits. Então vamos pôr aqui, ó. Compara. Não, vamos colocar usa XOR nos caracteres do arquivo 1 e da chave. Então usa a operação XOR nos caracteres do arquivo 1 e da chave. E depois que ele inverte, né, que ele aplica o XOR, ele vai gravar no arquivo 2. Então ele vai colocar punchar dentro do arquivo 2 aquele caractere que foi invertido. Então inclui o bit, né? Na realidade pode ser o caractere mesmo. Caractere no arquivo criptografado. Né? Porque pode ser, aí nós estamos falando de caractere, apesar que a operação do XOR é uma operação binária. Bom, beleza, depois que eu fiz isso aqui, fecho o arquivo 2, que já foi criado. Depois que eu fiz isso aqui, fecho o arquivo 1. Aqui, retorno true. Ou seja, retorno verdadeiro. Quer dizer que a operação foi realizada com sucesso. Eu poderia chamar esse cara, por exemplo, de um outro software, né, de um outro programa, e ele me falar que a operação foi retornada com sucesso. Enfim, não vem ao caso agora. Só recapitulando de novo, por último aqui, para ver se fica claro para quem não entendeu ainda. Biblioteca de entrada e saída padrão, método main, quantidade de argumentos que eu tenho, tá? O vetor, no caso aqui de argumentos, que é um ponteiro. Os dois arquivos que eu vou trabalhar, a chave, que o cara vai digitar no primeiro argumento, e o C, que eu vou usar para recolher os caracteres do arquivo. Bom, chave é o primeiro argumento. Se a chave for diferente de vazio, ou seja, se o cara tiver digitado alguma coisa lá e tal, né, num ponteiro, ele abre o primeiro arquivo para leitura binária, que é o segundo argumento. Se o primeiro arquivo não for vazio, ele abre o segundo arquivo, no modo de gravação. Aí ele conseguiu criar o segundo arquivo, por exemplo, tem permissão de gravação e tal. Nesse caso é até útil colocar isso aqui, como eu mencionei. Porque pode ser que você esteja rodando numa pasta que não tem permissão de gravação. Aí realmente ele não vai conseguir criar o arquivo para gravar. Então se o arquivo 2 for diferente de vazio, ou seja, se ele conseguiu criar o arquivo, ou o cara digitou lá o argumento, né,
Enquanto não for fim do primeiro arquivo, ou seja, enquanto estiver lendo o primeiro arquivo, pegue caractere por caractere. Também, né, recolha o caractere da chave, né, fazendo uma referência aqui ao ponteiro, e faça uma comparação, na realidade uma operação, não seria uma comparação, de cada caractere do arquivo usando o XOR com o caractere da chave. Depois grave no arquivo 2 esse caractere. Terminou toda essa operação, fecha o arquivo 2, fecha o arquivo 1 e pronto. Faz um retorno no final aqui para ver se deu tudo certo. Agora a gente vai salvar, né, e fazer um teste para ver se está tudo ok. Bom, então vamos salvar aqui. Ó. Eu criei uma pasta aqui na raiz do meu computador. Vamos ver aqui. Vou colocar aqui este cara aqui na raiz aqui chamado CryptoXOR. E vamos salvar ele como criptografa. Pode ser qualquer coisa, tá? .c, C++, CPP, faz diferença não. Salva como criptografa só. E agora eu vou rodar esse cara, vou compilar ele com F9. Vamos ver se deu algum erro aqui, ó. Beleza. Zero erro, criou o arquivo criptografa.exe. Bom, agora vamos testar para ver se a minha lógica está correta, né? Se vai funcionar do jeito que eu espero que funcione. Então vai ser no prompt do DOS. Eu já estou com o prompt do DOS aberto aqui para a gente testar. Tá? Executando como administrador, no caso aqui, para não ter problema de permissão. Então está aqui, ó, criptografa.cpp gerou criptografa.exe. Então só dá uma olhada aqui, ó, eu tenho um arquivo aqui chamado texto.txt. Eu escrevi uma bobagem qualquer aí. Vou criptografar ele. Criptografa. Primeiro a chave, né? Como eu disse, vou colocar aqui a chave, sei lá, mflavio. Pode ser qualquer coisa, a chave é tipo uma senha mesmo. O arquivo que eu vou abrir é o texto.txt. E o arquivo que eu quero gerar criptografado é o texto, vamos colocar aqui, ó, crypto.txt. Então ele vai, usando o primeiro argumento, que é a chave, abrir esse arquivo, modo de leitura binária, e gravar nesse arquivo no modo de gravação binária. Ó, perceba, crypto.txt está com o mesmo tamanho, mas na hora da gente abrir esse cara, tudo criptografado. E se eu apagar o original? Como é que eu faço para descriptografar? É simples. Só digitar o mesmo comando com a mesma chave, apenas invertendo. Criptografado para descriptografado. Pensa só, como o XOR inverte os bits que são diferentes, usando a mesma chave, ele vai desfazer a operação anterior. Então, com isso, o seu arquivo vai voltar a ser o que era antes. Prontinho. Também funciona com executáveis, tá? Então, olha só que bacana. Tem uma calculadora aqui dentro. Calc. Nós vamos fazer aí, ó, criptografa calc.exe. Vamos colocar aqui, ó. Vou colocar aqui calc crypto.exe. Faltou a chave. Vou colocar a chave agora como... Não, estou muito criativo hoje. Qualquer coisa. Olha lá. Calc Crypto. Mesmo tamanho da calculadora. Mas, se você rodar ela, não vai rodar. Está criptografado. Entendeu? Então, o executável não vai funcionar. Posso apagar a calc original, né? De novo, a calc crypto não funciona. Vamos retornar o arquivo ao normal. Mesma chave, calc crypto para calc 2. Mandei a operação XOR de novo aqui e aqui. Calc 2.
funcionando perfeitamente. É claro que esse exemplo aqui, pessoal, é um exemplo bem básico do uso do XOR, tá? Só para mostrar como vários métodos de criptografia mais avançados, inclusive os assimétricos, né, com RSA e tudo, se baseiam no XOR, em conjunto de operação XOR, para fazer a criptografia. Inclusive, muitos dos ransomwares que tem hoje utilizam alguns desses princípios aí para criptografar alguns seus arquivos. Bom, espero que vocês tenham gostado. Foi só uma ideia geral aí do que a gente pode fazer de bacana no quesito de segurança, sabendo um pouquinho de programação. Então, até mais para vocês.